você? Pronto para mais uma aula? Eu estou prontíssimo. Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História. Hoje nós vamos falar sobre o Segundo Reinado. Olha, tema muito explorado pela prova do Enem. Vem comigo. Essa aula sobre Segundo Reinado vai se concentrar no final do período. Nós vamos discutir a crise da monarquia, o declínio do governo monárquico, do governo imperial. Percebe-se o enfraquecimento do governo Dom Pedro II a partir da década de 1870. Eu costumo dizer o seguinte: Dom Pedro II se amparava no exército, na igreja e na elite agrária. No final do século XIX, devido a inúmeras questões, o imperador perdeu o apoio de militares, de membros eclesiásticos e das elites agrárias brasileiras. A monarquia se enfraqueceu, se desgastou e cairia mais tarde para o movimento que implantou a República no Brasil. Seria interessante explicarmos a crise imperial, a crise monárquica, olhando para 5 pontos. Vem comigo. Questão militar, questão religiosa, questão da elite agrária, abolicionismo e republicanismo. Muitos militares deixaram de apoiar Dom Pedro II, pois julgavam que o exército estava abandonado pela monarquia. Alguns jovens militares que aderiram ao positivismo também deixaram de apoiar a monarquia, pois para Augusto Conte, monarquia era sinal de decadência, atraso. O tratamento diferenciado dado pela monarquia à marinha também incomodava os membros do exército. Por todas essas questões, Dom Pedro II perdia um dos seus pilares, o exército. Membros eclesiásticos também se afastaram. As elites agrárias deixaram de apoiar Dom Pedro II. No caso da elite agrária, eu vou fazer uma divisão. Elite agrária escravista e elite agrária não escravista, identificada com a federação. Essas duas elites deixaram de apoiar Dom Pedro II por motivos diferentes. As elites escravistas, que dependiam do trabalho escravo em suas fazendas, se afastam da monarquia, pois o governo imperial aprovava algumas leis abolicionistas. O avanço do processo abolicionista, com a participação do governo monárquico, incomodava, contribuindo para o afastamento da elite escravista. A elite agrária escravista, a aristocracia escravista, deixa de apoiar definitivamente Dom Pedro II depois da Lei Áurea, já que a Lei Áurea aboliu a escravidão no Brasil sem o pagamento de indenizações. O processo abolicionista brasileiro foi lento e obedeceu etapas, já que a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários podem ser encaradas como etapas do processo. O processo abolicionista brasileiro foi tão lento que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Entre a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, 1850, e a Lei Áurea, de 1888, foram 38 anos. Muito tempo. O processo foi lento, justamente para que as elites escravistas se preparassem, buscassem alternativas. Lei do Ventre Livre e Lei dos Sexagenários não foram leis revolucionárias. Todavia, deram continuidade ao processo. E nas entrelinhas, carregavam uma mensagem. Donos de escravos, se preparem, se organizem, a abolição está próxima. De fato estava. No caso dos elementos internos, eu destaco a fundação de clubes, jornais e associações abolicionistas. Além disso, alguns líderes abolicionistas atuaram de forma intensa no país. Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, Joaquim Nabuco. São exemplos de lideranças abolicionistas. E outra coisa,
Tratar a Lei Áurea como um gesto maternal significa tirar dos próprios escravos o protagonismo, pois as fugas, as rebeliões também contribuíram de forma decisiva para o desgaste da escravidão. Entenda como republicanismo a propagação das ideias republicanas no Brasil. Alguns acontecimentos contribuíram para a difusão das ideias republicanas. Por exemplo, o lançamento do Manifesto Republicano, um documento produzido por jornais do Rio de Janeiro com destaque para Quintino Bocaiúva. Através do documento, a imprensa carioca falava na transição da monarquia para a república. Desejava essa transição, no entanto, por meios pacíficos. De preferência, aguardar a morte do rei, aguardar a morte do imperador para se implantar a república. Repare que os seguidores do Manifesto Republicano não eram republicanos revolucionários. São republicanos históricos. Entenda isso. Dom Pedro II perdeu o apoio de militares, de membros eclesiásticos e das elites agrárias brasileiras. A monarquia se desgastou com o processo abolicionista, numa época de propagação do pensamento republicano. Foi exatamente nesse cenário, nesse ambiente, que o movimento que visava a implantação da República triunfou. Eu gostaria de interpretar uma charge com vocês. Dá uma olhada aqui. Observe a charge. É Dom Pedro II. E ele está dormindo. Repare que alguns jornais estão no colo e estão próximos. Ou seja, as notícias estão chegando para o rei. As informações estão chegando. E o rei? Veja, dorme. É o sono do descaso. O sono do desinteresse. A grande crítica aqui é a falta de reação do rei diante dos acontecimentos, diante da crise imperial. Vamos encerrar a aula com uma questão do Enem? Veja. Negro, filho de escravo e fidalgo português, o baiano Luiz Gama fez da lei e das letras suas armas na luta pela liberdade. Foi vendido ilegalmente como escravo pelo seu pai, para cobrir dívidas de jogo. Sabendo ler e escrever, aos 18 anos de idade conseguiu provas de que havia nascido livre. Autodidata, advogado sem diploma, fez do direito o seu ofício e transformou-se em pouco tempo em proeminente advogado da causa abolicionista. O texto está falando sobre Luiz Gama. Luiz Gama, ex-escravo, tornou-se advogado prático. O próprio texto indica um advogado sem diploma. Ele usa o direito, a lei, como ferramenta de libertação. Um dos nomes mais importantes da história brasileira. Não é por acaso que existem alguns projetos de lei que visam vincular o Dia da Consciência Negra não a Zumbi, e sim a Luiz Gama. Vamos para o comando. A conquista da liberdade pelos afro-brasileiros na segunda metade do século XIX foi resultado de importantes lutas sociais condicionadas historicamente. A biografia de Luiz Gama exemplifica a, letra A, impossibilidade de ascensão social do negro forro em uma sociedade escravocrata, mesmo sendo alfabetizado. Impossibilidade de ascensão social é o problema da letra A. B. Extrema dificuldade de projeção dos intelectuais negros nesse contexto e a utilização do direito como canal de luta pela liberdade. Opa! Dificuldade de projeção, não, em momento algum a questão está dizendo que havia um impedimento dessa projeção, é dificuldade de projeção dos intelectuais negros nesse contexto. Luiz Gama era um intelectual negro, e a utilização do direito como canal de luta pela liberdade. O direito, o conhecimento das leis, auxiliando no processo abolicionista. Centenas de escravos conseguiram a liberdade através do processo legislativo,
através das leis, através do direito, com a participação de Luiz Gama. Olha a resposta da questão. Perfeito? Então, resposta da questão do Enem é a letra B. Gostou da aula? Deixe o seu like, faça a sua inscrição, divulgue o nosso vídeo. Vamos expandir o canal. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário ou acesse os links na descrição. Tá legal? Valeu, gente!